Aleluia. Glória a Deus. Santo e exaltado. Você pode declarar mais uma vez. Ele é a estrela da manhã. Declare. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Oh, exaltado, digno. Santo, santo, santo. Ele é a estrela da manhã. Ele é o leão da tribo de Judá. Deus, aonde Ele chega, aonde a presença do Senhor chega, as trevas se dissipam. As trevas, ela só vai permanecer em lugares onde não há luz. Mas o Senhor é essa luz. O Senhor é a luz que brilha em meio à escuridão. O Senhor é aquele que criou, que disse: haja luz, e houve luz. Ele é o Deus que cria. Ele é o Deus criador, soberano. Esse é o nosso Deus. O Deus que esquadrinha a terra. O Deus que conhece cada um de nós, antes mesmo de sermos formados. Porque é o Deus que nos formou. Ele é esse Deus glorioso. Ele é isso e muito mais, muito mais. Ele é o Deus que institui reinos. É o Deus que derruba reinos. É o Deus que derrama chuva sobre a terra. É o Deus que também faz cessar a chuva onde há pecado. Esse é o Deus que muitas vezes nos diz não, muitas vezes nos limita, porque quando o povo se afasta da presença de Deus, Ele faz algo para que o povo volte-se a Ele. Nós precisamos entender, quando alguém lhe perguntar quem é Deus, saiba que Ele vai muito além de um amigo. Muito além. Ele vai além do nosso Criador. Ele é o Deus que tem a terra na palma de sua mão. Ele é um Deus tão grande que Ele está sentado nos céus, mas descansa os seus pés sobre a terra. Ele é o Deus em que enche a terra com a sua glória. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Sim, o mundo. As coisas do mundo, a concupiscência da carne, o pecado jaz no maligno. Mas essa terra criada por Deus está cheia da sua glória. Pois tudo que tem aqui foi feito por Ele. Por Ele, por causa dEle e para Ele são todas as coisas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Que bom, estamos mais uma vez reunidos. É sempre bom agradecer ao Senhor. Reconhecer que Deus nos trouxe a esse lugar nessa noite.
Porque Ele tem uma palavra específica. Esses dias eu fui testada por Deus. Eu compartilhei aqui na igreja, eu compartilhei com o Dai, hoje, que semana passada eu acordei umas 4 horas da manhã, que é a hora que Jota sai para trabalhar. E eu peguei no celular e li uma passagem que eu não me recordo mais qual. Mas Deus falou tanto comigo nessa passagem, que eu não consegui mais dormir. E eu dizia, Senhor, eu quero dormir. Eu quero dormir. E deu 5 horas e nada, e Senhor, eu quero dormir. Não consegui dormir, e Deus começou a ministrar no meu coração tanta coisa. De uma palavra que eu li, Deus ia revelando outras passagens bíblicas. E Deus, no meu ouvido, como uma pessoa chega para você e chama o seu nome, fala com você, você não se assusta, mas você escuta, mas às vezes não dá atenção. E eu ouvi o Espírito Santo dizer bem assim, você vai pregar quinta-feira. Eu não dei nem importância, eu não escrevi a ministração que o Senhor me deu, porque Ele me deu a ministração. Eu não escrevi. Mas na quinta-feira eu não preguei. Mas ao mesmo tempo aquela coisa dizendo para mim, o Espírito Santo, você vai pregar na quinta-feira. Eu não me importei, porque eu digo, é coisa da minha cabeça. E hoje estou aqui. Por que é que eu conto isso? Quando Deus falar com você, só obedece. Se Deus disser para você, você vai fazer isso, você pode achar que é loucura. Que é uma voz falando na sua cabeça, na sua mente. Mas Deus, Ele cumpre o que faz. Amém? Eu queria hoje falar sobre as características de Deus. Eu comecei a estudar sobre as características de Deus. Só que não é o momento agora. Por isso que eu comecei dizendo, Deus é muito além do que a gente pensa, do que a gente fala. Deus, Ele é tão soberano. Deus, Ele usou pessoas para simplesmente gritar, arrodear uma muralha. E gritar, e essa muralha cair. Isso é reino espiritual. Isso é reino espiritual. Deus fez o seu povo vencer batalhas, exércitos serem destruídos, sem nenhum precisar levantar uma espada. E Deus fez isso. Deus faz isso. Deus multiplicou pão e peixe e alimentou a multidão. Mas Deus também é aquele que traz juízo sobre a terra quando há pecado. Exemplo, Sodoma e Gomorra. Às vezes nós temos Deus como fraco. Ou às vezes nós estamos tão acomodados ou acostumados em falar de Deus, em ver todo mundo falar de Deus. Hoje em dia tem até piadas gospels e o povo ri. Eu não acho graça quando você pega a palavra, por mais que diga, é brincadeira. Deus não se agrada disso. E às vezes a gente simplifica quem Deus é. E isso reflete na nossa vida. Na nossa vida com Deus. Porque a gente chega diante de Deus e fala com Deus como se falasse para alguém, uma pessoa que você conhece. Uma pessoa que você diz assim, eu vou procurar alguém que tenha conhecimento. Quando alguém está doente, eu vou procurar alguém que tem conhecimento na Secretaria de Saúde, que ela vai dar um jeitinho e vai pá. E às vezes a gente acha que Deus é assim. Deus não é assim. Deus, Ele soluciona problemas. Mas, para que isso seja resolvido, é preciso que nós tenhamos fé de que Ele vai fazer. É preciso ter fé para Deus agir. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra diz que Deus, Ele nos inclina para ouvir o nosso clamor. A palavra diz que Deus, Ele é galardoador daquele que o busca. Esse é o nosso Deus. Se for para citar quem é Deus, gente, nós vamos passar dias e dias e dias e a gente não vai conseguir.
Mas não pense em Deus como uma pessoa. Deus, Ele pode se achegar a nós. Deus, Ele nos ouve. Ele tem ouvido para ouvir, para se inclinar. Mas Ele não é uma simples pessoa. Não é um amigo que muitas vezes fecha-se o ciclo daquela amizade. Muitas vezes o amigo vai para outro lugar. Você muda de ciclo social, mas você não muda a sua amizade com Deus. Então pense em Deus como um ser superior, mas que na sua grandeza, Ele não se incomoda com a nossa pequenez, em sermos tão pequenos, tão fracos, pobres, nus e necessitados. Sabe o que Ele faz? Ele se torna o nosso socorro. E em Jesus nós somos mais que vencedores. Ele nos veste com vestes de louvor, com vestes santas. Só para pincelar, que eu não queria começar sem falar desse grande Deus. Esse é o nosso Deus, amém? Glória a Deus. Agora vamos para a palavra. Vou começar a pregar. O tema de hoje que eu escolhi é um tema muito interessante. O homem que se vê em Deus. Repita comigo bem forte, diga assim: o homem, mais alto, o homem que se vê em Deus. O homem que se vê em Deus. Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Eu vou começar por Gênesis. Hoje a gente vai andar muito na Bíblia. Nós vamos começar em Gênesis e findar em Apocalipse. Amém? Literalmente. Glória a Deus. Pode abrir aí Gênesis 1, do 26 ao 27. Do 26 ao 27, Gênesis 1. Amém? Diz assim: então disse Deus. Disse quem? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem neste chão. Rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Eu quero que vocês repitam comigo essa última frase. A imagem de Deus os criou. Criou o quê? Homem e mulher. Os criou. Comigo de novo. Criou homem e mulher. Os criou. Porque eu quis parafrasear esse homem e mulher. Porque muitas vezes quando a gente fala homem, aí a gente sente-se na obrigação de dizer mulher. Mas aqui, como eu coloquei o homem que se vê em Deus, você está vendo aqui, que está na Bíblia, Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Amém? Glória a Deus. Então nós sabemos que nós somos criatura de Deus. Nós fomos criados por Deus. Criados à imagem do Senhor. Como a imagem? Nós temos pés, nós andamos, nós temos braços. Nós ouvimos, nós falamos, nós sentimos cheiro, nós vemos. Esse é o nosso Deus, Ele nos vê, Ele nos toca. Ele muitas vezes anda conosco, nos carrega no colo. Essa é a semelhança que temos com Deus, amém? Não naquilo que Deus é soberano. Nós não somos, nós somos criatura de Deus. Mas nós somos a imagem do Senhor, do Criador. Feitos para adorar a Deus, amém?
Você conhece a Cristo. Pensa bem. Você conhece a Cristo. A glória do Senhor te alcançou. O poder de Deus se moveu sobre você. Rompeu-se o jugo da escravidão. Você saiu da terra da escravidão e seguiu em direção à terra prometida. E agora? Você conheceu a Cristo. Você veio para a igreja. Você viu falar do Senhor. E você conheceu a esse Deus. Ele te tirou de um jugo de pecado, do lamaçal do pecado, do charque de lodo. Pega você, lava você no sangue do Cordeiro. Dá a você vestes santas, limpas, puras. E você hoje é um cristão, amém? Amém? É um cristão, não durma não. Você é um cristão. Você serve ao Senhor. Mas e agora? Nós estamos no ano de ativar o propósito. E agora, qual o meu propósito depois de ser cristão? Muitas vezes a gente se encontra assim na igreja. A gente vem para a igreja. A gente assiste os cultos. A gente escuta, a gente participa de PG, mas muitas vezes a gente fala, e agora? Muitas vezes a gente diz assim, eu não tenho um chamado para pregar. Ah, Senhor, eu não tenho um chamado para louvar, porque nós só destacamos aquilo que nós vemos. Mas Deus tem tanto chamado para interceder, para cuidar da casa do Senhor, para falar do amor dele com o seu vizinho, com alguém do seu trabalho, para viver na essência o ID, é falar de Jesus. Muitas vezes nós dizemos, não estou dizendo que é errado, mas nós dizemos, seja a Bíblia que o mundo vai ler. Qual é essa Bíblia? Existem pessoas que não são cristãos, mas que têm caráter, que são bons pais de família, são boas donas de casa, são bons profissionais, mas eles não conhecem a Deus. Então não significa que só em eu me comportar bem, que isso é necessário. Eu ser uma boa dona de casa, não significa que as pessoas vão conhecer Jesus muitas vezes, se eu não abrir a minha boca e falar quem é Jesus. Se eu não abrir os meus lábios e falar quem é Jesus. Eu passei por uma experiência há pouco tempo, eu fui no postinho com Débora, à tarde. E tinha uma mulher lá que ela começou a chorar, conversar com outra mulher, que estava com alguns problemas de saúde, que estava com depressão, e eu com vontade de falar de Jesus para aquela mulher. E eu com vergonha, no meu canto. Gente, eu sou tão tímida, eu tenho tanto vergonha de falar com as pessoas que parece mentira. Quando eu estou no meio das pessoas, às vezes eu fico calado. Gente, é porque eu tenho vergonha. Galego pegou na quarta-feira aqui, ele falou que o pastor disse que ele era orgulhoso, e ele disse que não era, ele disse que era sim. E ele disse que descobriu que tinha orgulho, porque ele tinha vergonha de falar, com medo de passar vergonha. Eu digo, meu Deus, como eu me identifiquei com isso. Mas saiu todo mundo e ficou só eu e aquela mulher, ela era a última. Eu entrei na sala, falei com a médica, consultei Débora, saí da sala, ela estava lá fora. Aí eu falei para ela, eu posso orar por você? E ela já era crente. Ela pode. Eu disse, olha, você precisa crer no Deus a quem você serve. Você precisa buscar a Ele, crendo que Ele vai lhe curar. Você precisa confessar essa fé constantemente. Constantemente, a gente precisa ser perseverante. Porque nem sempre uma cura, ela vai vir de imediato.
nem sempre nós vamos receber uma cura de imediato. Às vezes são processos que nós vamos passar e aprender com esses processos, porque depois nós seremos canal de bênção para ajudar outras pessoas. Então, seja a Bíblia que o mundo vai ler, mas seja também a voz que clama no deserto. No deserto de uma pessoa desesperada, que não sabe o que fazer da vida, mas você chega com a palavra de ânimo, com a palavra de esperança, apresentando o seu Deus. Por isso que eu digo, não coloque Deus como um Deus pequeno, simplesmente como um amigo, mas como Ele verdadeiramente é. Nós temos que nos achegar diante de Deus com reverência, com respeito, com temor e com amor. Então você precisa falar de Jesus, sim. Você precisa se comportar, ter caráter, sim. Porque isso vai atrair as pessoas para perto de você. Mas quando você abrir os seus lábios para falar de Jesus, você vai levar essa pessoa até Jesus. O seu comportamento, o seu caráter, vai atrair pessoas para perto de você. Mas os seus lábios, aquilo que está cheio no seu coração, vai levar pessoas até Jesus. Isso não nos isenta de falar de Jesus. Nós precisamos falar. Usa sua rede social, coloca um versículo bíblico. Não precisa pôr sua foto. Coloca o versículo bíblico. A passagem bíblica. Fale de Jesus. Use isso. Essa ferramenta que é bênção. E nós precisamos ver como bênção e usar para abençoar pessoas. Amém? Então nós já sabemos quem somos em Deus. Nós sabemos que somos criatura, que nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus formou o homem e a mulher para que nós, homem e mulher, venhamos falar de Jesus. Homem, mulher, jovem, velho, menino. Não existe idade. Não existe sexo. Existem pessoas criadas por Deus, com o propósito de levar pessoas a Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu citei aqui, eu pontuei algumas características do homem que se vê em Deus. Porque muitas vezes nós não nos vemos em Deus. Eu estudei ontem uma coisa que eu achei muito interessante, que fala sobre o espírito de gafanhoto. E muito de nós, cristãos, temos o espírito de gafanhoto. Que é o achar que é incapaz. Que é não se ver como Deus te vê. E o pior de tudo, além de não se ver como Deus te vê, acha que as pessoas olham para você da mesma forma que você se enxerga. Eu disse, meu Deus, como isso é forte. Como muitas vezes nós temos esse espírito dentro da gente, esse complexo de inferioridade, de achar que as pessoas ficam nos julgando. Eu tenho muito isso. De achar que as pessoas me julgam pelo falar, pelo andar, pelo vestir. E não tem nada a ver. Nós precisamos nos preocupar em quem nós somos em Deus. Então, quando nós temos a primeira característica de um homem que se vê em Deus, ele se vê como filho. Ele se vê como filho. Abre aí para mim, João, capítulo 1, verso 12.
João 1:12. Porque às vezes diz, mas irmã, aqui todo mundo é filho de Deus. Se vê como filho. Se eu falar para você que nem todo mundo sabe o que é ter um pai. Que nem todo mundo teve um pai. Muitos, os pais, são casados, foram casados a vida toda, mas nunca teve a paternidade dentro de casa. Eu não fui criada com meu pai. E quando eu fui para Cristo, chamar Deus de pai foi muito difícil. Porque qual referência de pai que eu tinha? Qual era essa referência de paternidade dentro do meu lar, se eu não tinha? Como saber? Mas quando a gente vem para o Senhor, quando nós estamos nele, aí nós entendemos a paternidade. Quando eu tive um encontro com Jesus, que eu entendi o que é ser filho de Deus, que foi restaurado em mim uma paternidade de Deus, eu restaurei o meu relacionamento com o meu pai. Amém? Falar do meu pai é difícil. Semana passada fez 1 ano em que ele morreu, em que Deus o levou. Mas só ficou saudades. E nenhum arrependimento. Sabe por quê? Porque, glória a Deus, eu tive tempo. E eu decidi buscar em Deus a restauração da paternidade terrena com meu pai aqui na terra. Amém? João capítulo 1, verso 12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de alguém, de algum homem, mas nasceram de Deus. Diga assim: nasceram de Deus. Fala aqui em João, os quais nasceram, que não nasceram por descendência natural, que não foi por vontade de carne, que não foi por vontade de homem, mas nasceram de Deus. Somos filhos, nascidos de Deus. Por que nascidos de Deus? Você sabia que muitas vezes nós nos achegamos diante da cruz e nós crucificamos os nossos pecados, nós entregamos diante do Senhor e fazemos aquela troca? Jesus vai para a cruz, morre em nosso lugar, leva os nossos pecados, e a gente é curado, e a gente é sarado, e a gente é livre. E aquele escrito de dívida que tínhamos é rasgado, e Jesus toma o nosso lugar, e glória a Deus, e a gente recebe isso. Mas nós temos dificuldade, sabe, de receber, sabe o quê? A ressurreição junto com Cristo. Porque como Cristo morreu, quando nós nos achegamos diante da cruz, nós também dizemos: Senhor, eu morro para o mundo. E lá a gente fica morto na cruz, crucificados. Mas a palavra diz que Cristo ressuscitou. Assim como morremos com Cristo, fala na palavra. Assim que como Cristo morremos, também com Cristo ressuscitaremos. Então entenda que tudo aquilo que foi conquistado na cruz
Tudo aquilo que foi conquistado na ressurreição, nós precisamos tomar posse disso. Então, nós precisamos nos ver como filhos de Deus, como herdeiros em Deus, co-herdeiros com Cristo. É a Bíblia que fala isso. A palavra nos garante isso, que somos filhos e filhos amados, viu? Filhos amados. Que Deus nos ama. Deus nos guarda, nos protege. Gálatas 3, 26. Coloca aí para mim, por favor. Que fala sobre sermos filhos de Deus também. 3, 26 de Gálatas. Todos são filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante o quê? Não. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em quem, gente? A fé em Cristo. Mediante a fé em Cristo, todos nos tornamos filhos de Deus. Não é pela força do nosso braço, pelo nosso achismo, mas somente por Jesus. 27. Pois os que em Cristo foram batizados, o que é que acontece? Pois os que em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo, vestes de adoração, veste santa, pura, limpa, vestidos de Cristo, vestidos. Então entenda, quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Eu sou filha, sou revestida, sou filha, sou herdeira. Então primeiro eu sou feitura de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus. O homem peca, se afasta de Deus. Deus tem um plano perfeito, envia Jesus para morrer por nós. E Jesus morre por nós. E mediante o sacrifício da cruz, e mediante a fé, o confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos resgatados. E aí nós somos feitos filhos de Deus. A identidade de filhos de Deus. Então quem é filho tem na mente. Quem se vê em Cristo tem na mente. Quem se vê em Deus tem na mente. Ele é meu Pai. Amém? Glória a Deus. O homem que se vê em Cristo, em Deus, ele tem convicção do seu chamado. Ele entende seu chamado. Deixa eu falar para você que o seu chamado pode ser simplesmente, humanamente falando, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. Cuidar de filho não é fácil. Não veja cuidar de filho como simplesmente educá-lo, levá-lo para a escola. Não. Cuidar de filho é você cuidar de uma geração. É cuidar de uma geração que pode ou não levar Cristo a outras pessoas. É quando muitas vezes nós queremos ser exemplo para os nossos filhos. E somos. Mas muitas vezes nós não queremos exigir dos nossos filhos a sentar-se à mesa e ler uma Bíblia. Mas nós obrigamos os nossos filhos, mesmo sem querer ir para a escola, a pegar o seu material, a fazer a tarefa de casa. Porque ele tem a obrigação de se sair bem na escola. E no mundo,
A nossa responsabilidade de enviar os nossos filhos para o mundo. Para que os nossos filhos, ao chegar lá no mundo, não venham ceder às tentações do mundo. Ah, irmã, mas muitos se desviam. Sim, muitos se desviam. Mas pode ter certeza que dentro do coração dele, a palavra que você ensinou como pai, a palavra que você obrigou ele a ler, a Bíblia que você diz, você vai ler, que muitas vezes ele pode ter aquilo como um castigo, mas ele vai ler. Mas sabe o que é que Deus fala? Que essa palavra, ela não volta vazia. Não volta. Então não pense que você pegar seu filho e sentar ele na mesa e dizer, vamos ler juntos. Ah, meu filho vai ficar com raiva de mim. Sim, que fique. É melhor você com raiva de mim por um momento, enquanto você não entende o que isso pode fazer na sua vida, do que você estar feliz, rindo comigo, me abraçando, dizendo que me ama. E depois eu ver você no mundo, nas drogas, na prostituição, no pecado, no alcoolismo. Nossa responsabilidade como cristão vai muito além de simplesmente nos comportar bem. Vai muito além, palavra dura é dura. Quem recebeu primeiro fui eu. É duro, é duro. Mas se a gente não fizer isso, um breve desconforto, um desconforto no momento da adolescência, da juventude, depois esse desconforto vai se transformar num problema. Num problema porque o mundo ele obriga, o mundo exige. Hoje a internet, tudo, a pessoa, se não fizer o que a internet quer, é cancelado. Se não postar uma fotozinha sensual, ninguém vai me curtir, não vai ter curtida. Se eu só falar de Jesus, ninguém vai curtir. E aí? De que adianta? De que adianta ganhar o mundo inteiro e sua alma ir para o inferno? Ver seu filho indo para o inferno, sua filha indo para o inferno. Pode ter um que está afastado dos caminhos do Senhor. Mas eu digo, Deus tem promessa. Está debaixo de oração. Gente, já ouvi testemunhos de filhos que viviam no mundo. Ouvi um testemunho de um homem que ele era travesti e o pai dele era pastor. E ele ia, o pai dele levava ele para a igreja, ele sentava no final da igreja. Eu não me recordo o nome dele. E ele fala que o pai dele sempre orava por ele, levava ele para a igreja. Esse homem hoje, esse travesti, é um pastor. Mas o pai dele não viu a conversão dele. O pai dele não viu ele pregar. O pai dele não viu ele com vestes de homem. O pai dele não viu. Mas a colheita veio. A colheita, ela vai vir. Muitos na nossa casa não vão vir no momento em que a gente espera. Muitas vezes a conversão vai ser depois que a gente for para a glória. Mas sabe o que é interessante? É que lá na glória a gente vai poder se encontrar. Não limite os seus olhos somente ao que há aqui na terra. Não limite os seus olhos somente o que nós vemos aqui na terra.
Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres, mas com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Olha bem o que é que essa passagem fala. Essa passagem fala que Deus, Ele escolhe apóstolos, profetas, evangelistas, mas fala que esses têm o fim de preparar. Preparar quem? Preparar os santos para a obra do ministério. Quem são os santos? Diga eu. Quem são os santos? Os que são separados. Nós somos separados do mundo. Então esses que estão acima, eles estão para nos preparar. Preparar para quê? Para levantar outros apóstolos, outros evangelistas, para ensinar, para fazer isso é fazer discípulos, é ensinar os outros a fazer aquilo que você está fazendo e com excelência, para que ele seja melhor e maior do que você. Então todo mundo aqui tem uma função. No 16 diz assim, no 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça. Dele todo o corpo ajustado e unido. Qual é o corpo? A igreja, ajustado, unido. Unido em que, irmã? Na oração. Gente, nós estamos 21 dias de oração e de jejum. Que horário é? 11h30 da noite. 11 horas da noite até 11h30. 30 minutos. E o que é que tem mais, irmã? Nós estamos chegando meia hora antes do culto, 30 minutos. Para estar todo mundo aqui, ó. A igreja ajustada, o corpo unido. É todo mundo aqui, ó. Meia hora antes do culto, orando, buscando, intercedendo. Cadê a igreja? Sabe quando Deus chega lá na igreja de Laodiceia? Quando o anjo fala, eu sei as tuas obras. Eu conheço o teu labor, o teu zelo. Mas agora tu nem é quente, nem é frio, mas tu és morno. Porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que isso significa? Eu estava dizendo, Deus, eu sempre falei essa palavra, mas eu não entendo muito. Mas hoje eu entendi. É você não ter mais nem alegria de vir para a igreja. Não ter mais vigor. Eu estava dizendo, meu Deus, como essa palavra bateu no meu coração. Forte. Nós morávamos lá perto do shopping, para quem não sabe, lá no Sol Nascente. E nós vínhamos de lá a pé. Era uma galera de jovens. Quando era semana que tinha evento na igreja de final de ano, era praticamente a semana toda. Gente, nós íamos a pé. Quando eles chegavam nessa igreja, parecia que eles tinham tomado, era energético, não era, William?
Parecia que estava todo mundo eufórico, tudo doido para fazer, corria para ensaiar e aquela coisa. Gente, quando a gente voltava pior. Ia correndo no meio da rua, brincando no meio da rua. E quando dizia assim, tem culto hoje, tem culto amanhã, tem conferência. E era aquela alegria, aquele ânimo de dizer, ai meu Deus, ai hoje tem culto, ai o louvor. Às vezes a gente ficava sem voz aqui em cima, mas todo mundo feliz, porque estava fazendo a obra do Senhor. Mas e hoje? Como é que você vem para a igreja? Meia hora antes, já tem quem ore. Já tem lá, uns gatinhos pingados lá orando. 11 horas é muito tarde. Mas muitas vezes a gente fica assistindo até mais de meia-noite. Muitas vezes nós fazemos outras coisas. Mas cadê a alegria? O voltar ao primeiro amor. O voltar a fazer as obras do Espírito. Então, a nossa missão é essa. A estarmos unidos, um segurar a mão do outro. Um ajudar o outro. Meu ministério está tão capenga. Eu estou tão desanimado. Vem orar. Chega, irmã. Eu estou cansada. Eu estou cansado. Eu estou a ponto de desistir, mas ninguém me ajuda. Você pediu ajuda. Você chegou no corpo de Cristo. Você chegou que você é membro, você não é igreja. Nós sozinhos não somos igreja. Nós fazemos parte do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo. E o corpo tem que andar em unidade. Já imaginou se você andando, uma perna cair para o lado, outra cair para o outro? E aí? Não vai para lugar nenhum. Isso é ajustar o corpo de Cristo. Isso é ajustar. Então você tem a responsabilidade. Para que é que eu sou chamada, irmã? Para estar sentada aqui na cadeira? Não. Para fortalecer também o teu irmão. Mas se eu estou fraco, vai para aquele que está mais forte e pega na mão dele. Caminha junto. Anda junto. A igreja ela tem que andar junta. Tem que tirar esse espírito de divisão do meio do povo de Deus. Essa falta de alegria que vem para a igreja. A palavra diz no Salmo: alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. E a gente, eita, que alegria. Oh Deus, que alegria. Que alegria, eu estou tão cansada. Então, nós temos essa missão. De ajudar o irmão. De caminhar junto com o irmão. Então entenda. Mais uma vez eu vou fazer o convite. Meia hora antes do culto, estamos tendo oração. Aqui na igreja. Faça disso um hábito. Porque quando você se acostumar a fazer isso, no dia que você se atrasar, porque não conseguiu chegar no horário, você vai dizer, meu Deus, eu vou perder a oração. Eu perdi a oração. Então essa casa, para permanecer em pé, ela não caminha só com quem está aqui em cima. Ela precisa caminhar em unidade, juntos. Amém? Deixa eu acelerar aqui. Persevera em buscar a Deus. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Aleluia. Deus amado e santo, vai massageando o coração dos teus filhos, Jesus. Massageia, Pai amado, que essa palavra ela venha entrar no mais íntimo do nosso ser. Que essa noite seja uma noite, Senhor amado, que nós venhamos deitar a nossa cabeça. Eita Deus. Eu passei a noite já desse jeito, por isso que eu estou falando. Passei a noite, eu digo, meu Deus do céu, eu nem durmo, nem consigo dormir, nem me levanto, nem consegue, nem levanto. Fica lá deitada e vendo as horas passar e você diz, meu Deus. Oséias 3, capítulo 6, verso 3 diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá,
Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Então aquele que está em Deus, ele persevera em buscar a Deus. Como fala aqui, conheçamos o Senhor e nos esforçamos. Então tem que ser no esforço. No começo é difícil. Gente, orar é difícil, sim ou não? No começo é difícil. Ler a Bíblia é difícil, sim ou não? No começo é difícil. Sabe por quê? Porque quando você começa, você não tem o hábito, o seu cérebro ali não está adaptado, o seu corpo não está adaptado, então é difícil. Mas se você disser assim, eu vou fazer essa campanha, 21 dias orando, no mesmo horário. No fim dos 21 dias, acabou a oração, você automaticamente, o seu cérebro, você vai lembrar, eita, é hora de orar. Mas acabou a campanha, continua a tua oração. Tudo é difícil no começo, porque nós não temos o hábito. Porque nós temos, sabe por que é fácil assistir televisão, ficar deitado, jogar videogame? Porque nós temos o hábito de fazer isso. Só isso. Corta o hábito para você ver. Cria o hábito de estudar a Bíblia. É a mesma coisa quando faz faculdade. Sim ou não, Cris? Quando você começa a fazer a sua especialização, é difícil. Dá vontade de dizer, oh meu Deus, que não entendo nada. Depois, fica fácil. Fica fácil. Então, é pelo esforço mesmo. Crer no cumprimento da promessa. 2 Coríntios 1:20, eu vou ler aqui mais rápido. Diz assim: pois, quantas forem as promessas de Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, tudo, quando nós estamos em Deus, nós cremos na promessa. E Cristo está o sim e o amém, assim seja. É através de Cristo. Fala o que vem no coração. Josué 14:6 diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Essa passagem aqui, depois você procura em casa ler, é quando Josué e Caleb, ele vai com mais 10 espias, espiar a terra que Deus prometeu, a terra que mandava leite e mel, e eles foram lá. Realmente uma terra boa, em que os cachos de uva tinham que ser carregados por 2 homens. Existiam gigantes naquela terra. E quando eles chegam para dar o relatório a Moisés, os 10 espias falam: não, lá é muito boa, mas tem gigante. Tem muita fartura, mas tem muitos inimigos, são muitos, eles são fortes, eles são numerosos. Aí Josué e Caleb diz que o Senhor prometeu. Eles tinham guardado no coração. Eles falaram, o coração deles estava cheio daquela promessa de Deus. E eles falam isso: a terra que percorremos em missão, a terra é boa, é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar, Ele nos dará. Não importa se tem gigante, não importa se é difícil orar, não importa se é difícil jejuar, mas se Deus se agradar de você, você vai entrar na terra. E não é a terra que eles entraram, é a terra celestial, é o céu. Nós não estamos aqui para morrer aqui e acabou. Nós estamos aqui para viver uma vida aqui e uma eternidade com Deus. É entender de onde nós viemos. Começamos lá em Gênesis, nós viemos do Senhor, fomos formados, criados à feitura do Senhor, e depois nós fomos resgatados por Cristo, e Deus nos traz promessas. Se esperar com fé, o homem que está em Deus, ele sabe esperar com fé na palavra profética e guarda no coração. Josué capítulo 14.
Caleb chega a Josué e diz: dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época que ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas grandes e fortificadas, com cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Quem prometeu foi o Senhor a Caleb. Como Ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu por herança. Nós vemos um exemplo de guardar uma palavra profética, que o Senhor entrega. Sabe com quantos anos Caleb recebeu essa promessa? Caleb tinha 40 anos. Quando Caleb chega, Moisés já tinha morrido. Quem estava assumido, quem estava governando, quem estava levando o povo era Josué. Quem conduzia o povo era Josué. Nisso já tinham passado 45 anos. E Caleb estava lá com vigor, com a palavra guardada no coração. Ele disse: eu ainda me sinto jovem. Me libera, me abençoa, que eu vou herdar a terra. Se o Senhor está comigo, eu vou herdar. Porque quem me prometeu foi o Senhor. Quem tem promessa do Senhor aqui? Quem guarda essa promessa no coração, não importa o tempo. Um homem, que hoje para nós pode ser um velho, um idoso, de 85 anos com vigor, vai assumir a promessa. Assume a promessa. E para encerrar, eu quero que abra em Apocalipse 22, a partir do versículo 7. 22, 7. Agora é a promessa que Deus tem para nós. A palavra profética que está lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras de quê? De quê? Deste livro. 8. Eu sou João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Próximo. Contudo, ele me disse: não faça isso, sou um servo como você e os seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Adore a quem? Próximo. Então ele me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está o quê? O tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Pode ir para o próximo. Eis, oh glória, eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aleluia. Glória a Deus. Gente, que promessa. Que promessa é essa? Oh, Jesus. Ele diz que vai voltar. Você está vivendo, eu estou vivendo, esperando Cristo. A palavra nos fala que nós somos a noiva de Cristo. Uma noiva, quando ela vai casar, Cris passou recentemente pela renovação de votos. A ansiedade. A espera de dizer: vai chegar o grande dia. Oh, está chegando o grande dia. Ele virá e não tardará. Ele trará a sua recompensa. A recompensa está nele. E ele diz: guarda. Guarda. Não sela as palavras deste livro, mas antes guarda. Guarda, porque breve ele virá. É breve, irmã. Está demorando. Quando uma pessoa morre, quando chega a vez dessa pessoa ir partir,
Para ela, Jesus já veio. Para ela, Jesus já veio. Se ela morreu em Cristo, a palavra diz o quê? Ela está salva. Porque o homem está determinado a morrer uma só vez, vindo após o juízo. Mas essa pessoa, de qualquer forma, ela vai se encontrar com Cristo, receber ou a bênção ou o juízo. Amém? Mas então espere Cristo. Não com tristeza, mas com alegria, com a certeza de que Ele virá. Assim como Caleb, com 85 anos, estava ansioso para guerrear. Gente, imagine. Um homem doido para ir para a guerra. Oxe, eu vou tomar o que é meu. A promessa é minha, eles estão no que é meu. Imagine a gente esperando Jesus voltar. Tudo triste. Tudo triste. Desanimado. Mas imagina, Deus vem buscar uma igreja gloriosa. Uma igreja que se alegra com a presença dEle. Uma igreja que anseia. Pode cantar, Diego. Fique de pé. Oh, exaltado e digno, santo, santo, santo. Oh, Senhor, nós sabemos, Pai amado, e cremos na promessa da Tua volta. Pai, nós sabemos, Pai amado, que Tu irás voltar, Senhor. Correndo atrás de ventos, meus olhos estão em Ti. Minha recompensa, meu ponto seguro, em Ti eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem ter aqui meu maior amor. Ele é o seu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta. Saudade. Declare que você tem saudade. Saudade. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja este lugar. Eu não darei até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei até então. E se vendesse o céu, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse o céu, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, Senhor amado, digno. Aleluia. Santo, santo. Nós aguardamos, Senhor, pela tua vinda. Maranata, hora vem. Declare. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Ele virá. Dos céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem.
rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Aleluia. Aplauda o Senhor. Maranata, Maranata, Maranata. Ele virá em breve. Adora o Senhor. Oh, Ele virá. Maranata, Maranata, Maranata. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Só a igreja rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, estamos. Aleluia. Aleluia. Aguardamos, Senhor, a tua vida. Aleluia.